pessoal, estamos saindo deste posto BR aqui praticamente no começo da Ayrton Senna e vamos mostrar para vocês a descida para Mogi das Cruzes, que tem uma serrinha e tudo mais. Vai chegar ali no centro de Mogi das Cruzes, né, meu amor? Isso, vamos pegar aqui a Trabalhadores Antiga, quer dizer, Ayrton Senna, né? Antiga Trabalhadores. Antiga Trabalhadores, né? E vamos ver como que é esse trajeto aí. Ele é bem tranquilo, mas ele tem bastante caminhão e tem bastante movimento. Vamos ver como é que tá hoje. Bora conhecer. É porque ele tem movimento, porque ele pega a parte da zona leste de São Paulo. Chega a ter algumas entradas um pouco mais para trás, que saem aqui e serve o pessoal de Suzano, Itaquaquecetuba. É muitas cidades que acaba dando acesso por aqui. Ó, aqui mesmo é a divisa de Itaquá com o quê? Guarulhos, ó. A gente estava no posto em Guarulhos, aqui é Itaquá. E agora tem, para variar, ela tem Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba, é que a gente chama carinhosamente de Itaquá. E agora tem o pedágio aí, né? Para variar. Mas vale a pena, pessoal. Eu não sou contra pagar pedágio, não. Porque as estradas, quando são pedagiadas, normalmente, pelo menos em São Paulo, são muito boas. Então, para segurança, vale a pena, né, amor? Claro, sem dúvida. Tendo essa concessão, eles têm realmente de cuidar cuidar toda a estrada, né? E a estrada bem cuidada é segurança para o usuário. Então tem que se usar muito bem esse valor aí, né, do pedágio, para isso. Segurança no trânsito. Aí ele tá veículo de passeio, R$ 5,40. Aí a gente passa direto, que tem a etiqueta, o selinho aqui, né? Por ali, por aqui, vamos atrás desses caminhões, vai. Vamos aqui mais pro cantinho. O duro é quando pega algum que dá problema, que não abre a porteira, não abre... Cancela, né? Porteira porteira de casa, é isso mesmo. A cancela. E é um barato que tem alguns vídeos na internet que o pessoal passa, principalmente de caminhão, e vem o outro colado atrás. Mas bem colado mesmo, e passa meio na velocidade, que é para passar dois caminhão com um pedágio só. Só que tudo tem câmera hoje em dia, não dá. O cara acha que é esperto, depois vem a multa por evasão de pedágio, que no fim das contas vai dar na mesma. Ó, como vocês podem ver, né? Essa Ayrton Senna, ela vai para o litoral norte de São Paulo, né? Vai para Mogi, que é o nosso trajeto hoje. E vai para o Rio de Janeiro também, né? Você vai passar lá por São José, Taubaté, Aparecida do Norte, e vai até lógico, chega até na Dutra, né? Ela vai até Dutra, na Dutra para depois ir para o Rio de Janeiro. Mas é bem movimentada exatamente para esse trecho, né? Como é que chama aqui? Vale do Paraíba? O Vale do Paraíba. O litoral norte, você vai ter esse acesso ou via Mogi, ou lá na frente pela Tamoios, que aí você vai chegar em Caraguatatuba, né? Aqui pela Mogi você vai chegar em Bertioga, e aí de Bertioga que a gente vai para São Sebastião. Ó, aqui que eu falei, ó, que vem bem para a zona leste, pro leste aqui de São Paulo, ó, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano. E aí também você tem um acesso aqui pro Rodoanel, né? Que
Aí Interliga que vai outras interligar estradas, com várias estradas. Você pode estar indo para Anchieta, para imigrantes. Que nem Suzano, Poá, é tudo município. É, tudo município. Então são várias cidades aí que interligam aqui, que estão próximas, né? É uma cidade do ladinho da outra, né? Uma continuação quase. É. Hoje o dia tá bonito, tá um belo um sol. Hoje de manhã, quando a gente saiu para fazer as coisas que a gente tinha que fazer, o tempo não tava assim tão bonito, a gente nem esperava estar gravando, né? Por conta que o tempo não tava ajudando, mas deu uma virada para melhor, que fica bonito para vocês verem também aí. A estrada tá um tapete, ó. Você vê que é uma bela estrada, bem conservada. Então, você vê que trocou asfalto há pouco tempo aqui, né? É a coisa do pedágio, né? É o que a gente sempre fala, né? Tem custo, tem, mas a segurança que você tem na hora que você precisa de vir carro de apoio, de tudo, né? Aqui a gente também pode pegar tanto a Dom Pedro e como a Carvalho Pinto. Na realidade, você sai da Carvalho Pinto, entra na Dom Pedro. A Dom Pedro vai para a região de Campinas, Bragança, Atibaia, Vinhedo, né? Você vai para toda essa região pela Dom Pedro. Que aqui também você vai pegar Dom Pedro lá no começo, no quilômetro 0. Para quem tá por aqui, pra quem tá por aqui, né? Porque sim, o acesso para essa cidade você pode fazer por outras estradas também, lógico, né? Para quem tá para esse lado aqui, quando eu falo desse lado, estamos falando em Zona Leste, São Paulo capital, Fundos, Guarulhos. Então, para esse lado mais leste da cidade, vai. Esse lado mais leste, lado do litoral norte, lado de São José dos Campos, mais lá para frente já nem tanto. Jaguariúna não, Jaguariúna já é Campinas, né? Já tá na região de Campinas, ali tá perto. Mas tá tudo pintadinho. Vira e mexe, eles estão em manutenção. Você vê que é muito bem cuidada. Então eu acho que compensa. Desse lado aqui a gente não passa no Trópico de Capricórnio, né? Passa aí, ó. Ah, ele aqui? É ele? É ele. Aqui, ó. Estamos passando no Trópico de Capricórnio, pessoal. É que eu lembro dele sempre do outro lado, do lado esquerdo, né? Quando eu tô vindo para São Paulo. Aqui também passa. Se ele passa dos dois lados. Não, mas eu achei que ele passava... atravessa. Não, que ele passava mais lá para trás. Não tão aqui nesse trecho nosso. Na verdade, ele depois do posto, da onde a gente saiu. Ele atravessa, né? Sim, isso aí é lógico. Atravessa o globo, né? O globo inteiro. É só que eu achei que ele estava depois da onde a gente saiu do posto de gasolina. Foi essa que foi a minha dúvida. Quem sabe o que é o Trópico de Capricórnio? Deixa aí nos comentários. Vocês fugiram nessa aula de geografia, mano? Geografia. Geografia. Se não fugiram, diz aí. Tem o Trópico de Capricórnio, de Câncer, né? Acho que também é de Câncer. É só os dois, na realidade, né? Tá vendo? Aqui a gente vai ter a saída, que aqui também a gente consegue ir para Arujá, Santa Isabel. Você consegue vários municípios. E aí, pessoal, vocês estão gostando desse tipo de vídeo? Deixa aí nos comentários pra gente, né? Pra gente ter noção. Se tem alguma estrada que vocês gostariam de conhecer.
alguma serra, né? Que aí a gente pode tentar fazer um esforcinho e ir atrás para mostrar para vocês, né? Já entramos em Mogi, ó. Então esse passo daqui para cá já foi divisa. Então a gente já está no município de Mogi. A Salesópolis também é para cá. E aí alguém pode estar achando estranho se reparou na placa que fala Salesópolis e Guarujá. Aí vai falar assim, ué, mas o Guarujá não desce pela Imigrantes, pela Anchieta, né? Que é o litoral, a Baixada Santista. É, também. Aqui você consegue descer porque em Bertioga você tem balsa que atravessa para o Guarujá. Então você não precisa, vamos dizer, se você está lá em Bertioga ou em São Sebastião, você não precisa pegar toda a estrada se você não quiser, porque seria a Cônigo Domênico Rangoni, que pegar Piaçaguera, Guarujá para chegar no Guarujá. Você pode ir no centro ali de Bertioga, você pega a balsa, vai sair direto no Guarujá. Corta um bom caminho. Aqui a gente vai começar a descer uma, pode chamar uma serrinha, né? Que como a gente vai pro litoral, você vai estar sempre tendo que descer, né? Tá vendo? Essa aqui é a rodovia Pedro Heroles. Que a gente vai levar vocês até todo o trajeto da rodovia até, eu não lembro o nome dessa outra rodovia, mas é a que vai dar acesso a Mogi Bertioga. Tá? A gente vai ter que parar, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, que aí vai ficar para um próximo vídeo. Mas a gente vai mostrar todo esse processo, saindo de São Paulo, pegando a Itacena, chegar até o caminho que vai descer a Mogi Bertioga. A via que eles chamam do litoral, aí a Rota do Sol, né? Rota do Sol. É, eles chamam Rota do Sol, que é um caminho que você vai desviar do centro da cidade de Mogi, né? Pra você não passar no centro. Chama Rota do Sol, que você vai por dentro para sair, para poder descer a serra da Mogi Bertioga. Então nós vamos nesse acesso aqui, não é a serra, né? Essa aqui é uma serrinha, né? Que vai dar no centro de Mogi, né? Ela pode, para ir para a praia, você poderia... Olha só o trânsito parado. Só porque a gente falou. Aconteceu alguma coisa, algum acidente, porque aqui não tem trânsito, não. O acidente é o carro quebrado. Porque aqui não tem como parar, não tem o que parar, porque não tem farol, não tem nada. Aqui do lado você tem tanto um retorno como uma entrada para Suzano. Vocês vão ver com a gente o que está rolando, né? Porque nunca pegamos. Mas a gente, se for o caso, vamos dar uma paradinha, porque ninguém merece ficar vendo o trânsito. Aí a gente dá uma paradinha e continua daqui a pouco. É, pessoal, olha, tá demais, mas por quê? Estão arrumando. Aí, não é, graças a Deus não é acidente, mas de 3 faixas vira uma. Aí já viu, né? Aí pegam um pessoal que não anda, que não entra, que espera o mundo aqui melhorar. Aqui, ó, questão bem na ponte aqui. É, bem na ponte, na emenda da ponte. Agora, bom, faz parte, quem tá na estrada sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Menos mal que não é um acidente.
né? É Porque obra aí na pista é obra mesmo. na pista. E aí o problema é esse, de 3 faixas vira uma, porque olha depois o que acontece. E eu tava preocupado que não ia conseguir mostrar essa serra, que é gostosa, bonita, mas no fim das contas tá tudo certo. Demorou um tempinho aí, quase uns... Mais de meia hora. É. Mais de meia hora. Porque é muito carro, né? 3 vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando. E aí é cruel. Depois flui normal, tranquilo. Aí, você vê, parece que não tem ninguém na estrada. E era muito carro. Era muito carro e a tortura. Se bobear, tá quase lá perto da Ayrton Senna já, viu? Porque tava muito devagar mesmo. Aumentando o fluxo de carro, começa a piorar o congestionamento, né? Ó, lá embaixo, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, é Mogi das Cruzes, ó. A cidade de Mogi das Cruzes. A gente não vai passar por dentro da cidade, no centro, aquela região do centro. A gente vai sair por fora, como a gente falou, que é um caminho alternativo que eles chamam a Rota do Sol. Para quem vai para a parte do litoral, Bertioga. Ele sai por fora da cidade. Não é um dos caminhos mais bonitos, mas você corta caminho e sai do trânsito, né? Que é isso é o que importa, né? Você chegar e não ter que ficar pegando trânsito dentro da cidade, onde vai ter semáforos, vai ter tudo, né? Então, mas por isso que vocês estão com a gente para conhecer tudo isso. Quando quiserem vir para a região de Bertioga, descer a Mogi Bertioga, saindo da Ayrton Senna, já sabe como é. Então, o DR termina aqui, aqui a gente entra praticamente esse pedaço para frente. Ali é urbano, se a gente for reto. Que aí já tá entrando, já tá em Mogi, mas vai entrar mais na parte urbana. Acaba a parte rodoviária aqui. Tanto é que os caminhões não podem ir lá para frente, eles são obrigatórios de entrar por aqui. Que é justamente para fugir, para não passar no centro da cidade, né? Então a pista aqui, ela é um pouquinho mais judiada, justamente por conta desse excesso, esse volume grande que acaba tendo de caminhões pesados, né? Você vê que ela balança, tá balançando bastante aí, mas é tudo remendo na pista, né? Como vocês podem ver, é bastante remendo. Tá até razoável, porque o duro é quando tá esses buracão. Aí é cruel, aí a gente sofre, o carro sofre, né? Bom, a gente também sofre depois na hora de ter que trocar amortecedor, pneu, no fim todo mundo sofre. Mas ó, pela quantidade de remendo dá pra ver a quantidade de buraco que existia. Nossa, tinha vez aqui que era cruel, porque é muito caminhão, né? E caminhão pesado, e aí eles vêm freando, vem tudo. Dia quente como hoje, o asfalto vai ficando mole, aí não tem, aí fica esse monte de costela, né? O asfalto. Mogi das Cruzes também é uma cidade que ela cresceu bastante, né? Ela tem muitas chácaras, muitos sítios e a colônia oriental é bem forte aqui em Mogi.
Então por isso que tem muito esses sítios, coisas. Mas cresceu demais, porque tem uma universidade, que é a Universidade de Mogi das Cruzes, né, que pega o pessoal de São Paulo, de Zona Leste, é antiga. Pra vocês terem ideia, eu estudei lá em 1979. Eu morava na Zona Leste de São Paulo, então era a universidade mais perto, porque você tinha poucas universidades naquela época, né? E a gente vinha de trem. Então ela foi crescendo muito justamente por conta disso. Porque lá atrás era mais só sítio. Sítio ainda tem bastante, né? Sítios de verduras, de galinhas, de ovos. Granjas. Tem as granjas grandes por aqui, né? Aqui a gente já está praticamente na Rota do Sol, né? Aqui é a Rota do Sol. Bastante radar tem pra cá também, então tem que ficar ligeiro e esperto, porque é um trecho que até chegar, até passar o posto policial lá na frente, é bastante radar. E vem multa, viu? Pode ficar tranquilo que chega em casa. Ela tem o enderecinho de casa direitinho. É uma rota alternativa, mas bem tranquila. Nesse ponto ali só parou por conta disso, dessa obra de 3 virar 1, porque realmente você tem um fluxo direto. É bem tranquilo. E justamente isso, você sai do centrão, né? Daquela muvuca e vem por fora. Aí, ó, Rota do Sol. Esse trecho aqui já tem mais indústrias, né? Tem algumas indústrias aqui, como vocês podem ver do lado. Vamos ver ali na frente. Aí a placa, né? Ó, Bertioga, utilize Rota do Sol. Então esse trecho aqui é mais de industrial. Se você for retão aqui, você vai lá para Jundiapeba, para Suzano, né? Como se estivesse voltando na Zona Leste de São Paulo. Tá vendo? Suzano, Poá, Itaquá, o Rodoanel. Se você for reto aqui na rotatória, né? Você Aquela rodovia ali. Ó. naquela rodovia ali na frente. Aqui a gente faz o balão, aqui na rotatória, e vamos pra cá. Ó. Aqui vai para a estação central de Mogi das Cruzes, né? E você vai cair, vai pro centro também, que o centro tá aqui para baixo dessa ponte, né? Como vocês podem perceber, como a gente já falou, como eu falei, sai fora mesmo da cidade. É quase um mini rodoanelzinho. Ó, tem radarzinho aqui, 40 por hora. É uma rota alternativa. Bem como é o Rodoanel, né? O Rodoanel, como é uma rota para você sair do centro da cidade de São Paulo, porque antes do Rodoanel, para chegar você chegava via Bandeirantes, no centro de São Paulo, para ir para uma BR, você atravessava a cidade por dentro. Com o Rodoanel você sai por fora. Então
facilitou muito o pessoal. Aqui é a mesma coisa, né? É uma rota alternativa que você evita o centro. Pode ir pelo centro? Dá para chegar no mesmo lugar? Dá, óbvio. Mas aqui é muito mais tranquilo, o trânsito muito mais suave, muito mais leve. E pegamos um semáforo. Pegamos um farolzinho fechado. Ah lá, já abriu. É rapidinho. Não, aqui é super tranquilo, é rápido, não é uma rota que demora. Aqui você indo por aqui. Se você precisa abastecer, abasteça pelos postos que você vai ver nessa rodovia aqui, porque depois não tem posto. Você vai ter posto só lá na serra, no começo da serra, tá? E a gente até sabe que posto em serra vai ser muito mais caro. Aqui, como você está dentro da cidade de Mogi, então o preço da gasolina, do combustível é mais em conta. Porque na serra você sabe que você vai pagar bem mais caro, né? Aqui tem um posto do Extra, né, do supermercado, que sempre tem um valor razoável. Eu ponho sempre num posto, quando venho pra cá, num posto ali na frente, porque depois não, na serra vai complicar, depois você só vai ter lá no centro, lá em Bertioga, né? Agora, se você ainda for pegar Rio Santos, como a gente, aí vai demorar ainda, vai mais longe ainda para ter posto. Então é uma coisa que tem que ficar ligado. Vamos pegar outro farolzinho vermelho e o radarzinho aqui, ó. Estou tentando ver o nome dessa avenida. Avenida Henrique Pérez. Henrique Pérez. Avenida Henrique Pérez. Não sei se tá conseguindo ver o posto ali BR do lado esquerdo. Quando eu venho do litoral, eu paro normalmente ali e abasteço ali. Quando eu tô vindo de São Paulo e quero abastecer, tô vindo de São Paulo para ir pro litoral, eu abasteço mais ali na frente. Que são dois postos que eu posso falar aqui nessa avenida, que nunca me deram problema de gasolina, São postos grandes, né? São com postos grandes, conveniência. Normalmente você acredita que sejam mais corretos, né? Vamos pegar outro farolzinho vermelho, só porque eu falei de agilidade. Tá um atrás do outro. O outro posto é esse aqui, esse Ipiranga, que é onde normalmente eu abasteço. A gente para, toma um café, se for o caso, uma água, vai no banheiro, né? Antes de pegar a descida. Porque depois é mais complicado. Porque depois, né, como eu falei, só vai ter lá na serra, no pé da serra, ali em Biritiba Mirim, né? Que é lá no pé da serra que você vai ter. E aí vai pagar mais caro, isso com certeza. As mensagens estão chegando. Mas a vida não para, mesmo você estando na estrada, andando, as coisas continuam rolando e acontecendo, então. Tá vendo? Eles avisam bem que tem bastante radar. Tem bastante comércio aqui também, né? Tem Umas coisas bastante legais comércio. pra casa.
E o dia hoje tá... Estamos abençoados, viu? Porque é um dia maravilhoso. Dia de... Olha lá, Dia de sol. olha lá, olha lá, olha lá. Os espertos. Olha lá, os desesperados, né? O Sérgio Malandro já falei, a porta dos desesperados. Aí logo ali na frente a gente já vai entrar nessa rodovia, que eu vou ver o nome, que eu... É aquela coisa, às vezes você passa tanto, né? E às vezes nem se atenta no nome da onde você tá, da rodovia, tirando as principais que... Mas será que ali já não começa a rodovia Rolim? Não sei, então, não sei. É isso que eu tô comentando. Eu acho que deve ser. Que eu não sei. Porque como também às vezes as rodovias, quando entram em municípios, entram no trechos urbanos, mudam de nome, né? Como lá em São Sebastião, a BR-101, tem trechos que é Manuel Hipólito do Rego, e vai mudando, né? Então aqui eu não sei, pode ser até que seja essa mesmo. Vou até tentar dar uma olhadinha aqui. Outro radarzinho. (41). Tá vendo? As placas que aqui a gente vai entrar na Mogi Bertioga. Outro radar. Eita! Se a gente aqui volta e entrar para a esquerda, a gente vai lá para o centro de Mogi das Cruzes, né? Aqui, ó. Se a gente ficar aqui na faixa 1 e for pro lado esquerdo, ó. Aí vocês podem ver Bertioga, Rota do Sol. Deixa eu ver o que diz aqui. Doutor Álvaro Campos Carneiro, é aquela ali. Na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro. Viu? Tô certa, Neise. Mas eu nunca tinha me atentado. Aqui começa a rodovia Mogi Bertioga, chamada Dom Paulo Rolim Loureiro. Loureiro. Mas então, pessoal, agora daqui para frente, lá na frente é Serra e a Baixada. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo e vai cansar um pouco até a viagem. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha, porque às vezes tem muitas pessoas que querem conhecer essa região, e aí vendo a estrada eu acho que ajuda um pouco, né, de a pessoa se localizar. E curte, comenta. Você conhece essa estrada? Deixa aí. Se você tem algum lugar que você quer que a gente mostre, a gente vai tentar fazer força de mostrar para vocês, né, meu amor? Isso aí. Só para dar uma informação básica aí e curiosa, essa estrada aqui que acabamos de entrar, na Dom Paulo Rolim Loureiro, ela tem 50 quilômetros de extensão e vai até lá Bertioga. Lá começa aqui em cima no Planalto e vai até a praia lá embaixo. É isso aí. Então até a próxima. Beijo!